Pumpkin Night, DeathTube, esses mangás de terror e gore têm uma parada em comum: serem um lixo. Mas e se eu te falasse que existe um mangá muito mais repugnante que esses, com uma história absurda e uma arte que, meu Deus, ela não faz bem pra saúde mental? Esse, meus amigos, é Dokumoshi, um mangá que eu já comentei aqui em um vídeo bem antigo do canal, mas hoje a gente vai explorar a fundo toda a sua história. E olha, se você é sensível, não veja esse vídeo. É sério, eu não falo isso à toa. O papo de hoje vai ser bem pesado mesmo, então fique avisado, beleza? Bom, sem mais enrolação, vamos partir para a história agora. Ela começa com Sugiura Reiji, um estudante comum com uma vida comum, que ao atender a sua porta, simplesmente acorda em uma sala de aula com outros estranhos que ele nunca viu na vida depois. Aquelas pessoas eram Yuki Toshi, Toshio, Makani, Taishi, Yumi e a Mishika, que dizem que foram parar lá depois de serem dopados por mulheres que supostamente vendiam algum tipo de produto. Ao explorarem, eles veem que as janelas e as portas de saídas estavam trancadas. Também não havia comida em nenhum lugar, porém a água ainda funcionava. Também tinha câmeras espalhadas por todo o ambiente. Em uma das salas tinha um timer que contava 7 dias partindo daquele. E o pior de tudo, uma sala com uma panela elétrica e um cutelo amarrado em uma corrente. Se não é óbvio, esses 7 estavam presos ali e eles tinham o suficiente para sobreviver esses 7 dias, que era a água e a potencial comida que um ia virar para o outro. Tudo isso enquanto eles eram assistidos por algum psicótico que botou eles naquele jogo. Mais pra frente é revelado que tudo aquilo poderia ser um ritual chamado Kodoko, onde usavam insetos venenosos prendendo eles em um vaso para que eles se matassem e o inseto sobrevivente seria usado pro ritual. Quanto mais o inseto matasse e comesse, mais forte era a maldição que ele ia trazer. Ninguém sabia se aquilo era o plano de quem estava planejando o cativeiro. A única coisa que a gente sabe é que eles já tinham começado a se degradar. O Toshio, que era pavio curto, já cogita a ideia de matar todos eles para adiantar o processo, mas rapidamente muda de ideia depois de ver que todo mundo estava contra ele. A sua paranoia de estar sozinho com um monte de estranhos que potencialmente estão planejando matar ele deixa o Toshio maluco e faz ele começar a criar problemas. Após a Yumi tentar ajudar ele porque ele caiu de uns degraus sem querer, ele se aproveita e estupra ela. Mas um detalhe que o mangá estressa é que a Yumi era lésbica, e aquilo foi ainda mais doloroso do que já deveria ser. Ao verem o que ele fez, o grupo se separa completamente dele, e secretamente cada um deles planeja como matar o Toshio, em especial a Yumi, que mesmo traumatizada, sabia que naquele lugar não existia regras, e ela se aproveita disso, fingindo se interessar nele só pra esperar ele dormir e sufocar ele com o cadarço do casaco do protagonista. Porém, dá errado a princípio e ele nota, espancando ela, mas só pra ser salva pelo Reiji, que se junta a ela pra conseguirem sufocá-lo na escada do segundo andar. O seu corpo ficou ali por algum tempo, servindo de exemplo pro que aconteceria com o resto deles consequentemente. Isso até ele ser levado pra sala com a panela. Eles não iam fazer isso pra comer ele, mas sim pra afastar todo mundo de lá, porque ninguém teria fome com um corpo podre por perto, e realmente faz sentido. Só que não é bem isso que acaba acontecendo. As personalidades começam a aflorar ainda mais. O Taishi fica investindo na Mishika, porque ele tem um problema de ser um pedófilo. A Yumi tá obcecado pela Makani e começa a tentar matar o Reiji por ciúmes. Porém, quando tava fugindo dela, ele desmaia por exaustão, e quando acorda, a Yumi tinha sido degolada. Ninguém sabia quem tinha feito aquilo. Um traidor estava entre eles, e o mais provável era o próprio Reiji. Enquanto o pânico estava abalando todo mundo, o Yuki Toshi era o único calmo com tudo aquilo. Isso porque ele secretamente estava manipulando todos aqueles eventos, só para ele ser o sobrevivente final, revelando quem ele realmente é quando a Makani confronta ele depois de notar o seu plano, batendo nela e cortando seu cabelo. O seu objetivo era abalar ela, para consequentemente ela virar mais um peão no seu jogo.
3 dias se passam e o Reiji começa a notar mais a Michika. Por que ela tinha um fio de cabelo cinza? Por que ela não chorou em nenhum momento, mesmo sendo uma criança? Por que ela não reclama de fome? Tantas perguntas passavam pela sua mente, mas o foco agora era no Taishi, que já estava literalmente se mordendo de fome e vai pro quarto onde os 2 corpos estavam. Lá ele pega um deles e corta um pedaço enorme da coxa, só pra cozinhar na panela e devorar tudo sozinho. Depois dessa cena detalhadamente horrível, nós vemos o Taishi coberto de sangue, satisfeito depois do seu banquete. Enquanto isso, vemos o Yukitoshi causando pânico total no protagonista, revelando as verdadeiras intenções da Makami. Ela tinha usado o Reiji para tomar nutrientes do seu corpo, se é que deu para entender. Ela fez isso tanto para aguentar um pouco mais o ambiente, quanto para enganar ele, fazendo ele pensar que ela é sua aliada. Mas após o Yukitoshi aparecer com ela, o Reiji quebra, tentando sufocar ele com o mesmo ódio que todos os outros personagens tinham passado. O Reiji estava transbordando de veneno. Em meio da luta deles, o Reiji o joga da escada. O Yukitoshi via aquilo como diversão, ele não se importava com o que ia acontecer, ele só queria tirar o pior daquelas pessoas e assistir elas matando umas às outras. Sorte a dele que ele sobreviveu à queda e poderia assistir o resto do show. O estado do Taishi piora, ele vai à loucura extrema, decapitando o corpo do Toshio e usando para assustar Michika, essa que ele pega e pretendia usar para se alimentar depois. O protagonista, que mais uma vez é usado pela Makami, acaba se deixando ser preso e depois quase sufocado, apenas para ser salvo pelo poder do protagonismo, que é salvo pelo Taishi, que só estava trazendo a Makami pra cozinha por ordens da Michika, que se aproveitou do gosto estranho dele para controlar tudo que ele iria fazer. Ela, inclusive, estava se provando bem esperta para uma criança de 9 anos, mas isso era porque ela não era uma. No passado, quando ela realmente era uma criança, ela tinha passado pela mesma coisa por conta de uma religião nativa da vila que ela morava. Ela foi a sobrevivente acima de todos os seus amigos, e o trauma foi tão grande que o seu corpo apenas parou de crescer, só pra ela viver aquele pesadelo todos os dias. Por isso ela estava se saindo tão bem, ela já tinha um hábito naquele tipo de ambiente. Após isso, o Taishi morre, e não demora muito pra Makani também. Agora, com apenas 3 sobreviventes, a Michika usa o veneno que ela guardava no seu anel falso de flor pra tentar eliminar o resto deles. Mas o Yukitoshi é mais rápido, e quem acaba sendo envenenado é ela. Em uma luta para defendê-la, o Reiji se deixa ser picado pelo veneno para conseguir acertar um golpe fatal no Yukitoshi, e é nesse momento que ele nota que o timer acabou, mas nada tinha mudado. Ambos ainda estavam presos e envenenados, e enquanto isso, o homem que prendeu todos eles ali aparece e as suas motivações são reveladas. O cara planejou tudo aquilo pra matar o Reiji, porque a namorada dele era filha desse homem. Ele tinha uma fixação sem sentido na própria filha, essa que estava crescendo e queria ficar sozinha agora. Mas frustrado, ele se certificou de botar ela em um estado que ela nunca mais sairia do seu lado. E o motivo dele estar se vingando daquele jeito é por conta da Michika. Como eu disse, ela viveu isso no passado, e para se libertar da maldição que aprisionou ela naquele corpo, ela quer reverter isso com outra maldição, ou pelo menos fazer alguém sofrer tanto quanto ela sofreu. E com o Reiji dando um olhar consumido pela loucura, a gente já pode ter uma ideia que tipo de final ela encontrou, acabando assim Dokumoshi. Só que na verdade não. Existem mais alguns capítulos que estão em japonês, porém estão sendo traduzidos ainda, mas como a obra já tá no finalzinho, eu decidi trazer ela aqui pro canal mesmo assim. Se você curte gore por gore e tem muita porcaria por aí, lê esse que você vai gostar. Tem muita coisa bizarra e a arte é muito boa mesmo. A leitura é bem rápida e a história não tem quase furo nenhum. Os personagens são muito bem usados e explorados, todos com as suas histórias muito bem contadas, sem contar que uma parada legal que o mangá faz é te fazer ficar com ódio de todos eles em algum momento. Já as reviravoltas não são tão impressionantes, porque você já meio que fica esperando elas acontecerem, mas deu pra ver que tinha algum empenho do mangaka em criar essa obra. Então, apesar de tudo, eu recomendo, só que tomem cuidado com esse mangá, é sério, até pros meus parâmetros, esse mangá é bem bizarro mesmo. Mas moçada, por hoje eu vou ficando por aqui. Antes de ir, eu queria agradecer aos membros do canal, esse povo maravilhoso que tem me ajudado aqui, e também agradecer aos marcados pelo estigma, que são
o Ticatari, o José Newton PF Caldeira, o Leonardo Ferreira, o José Henrique, o Ulisses Juca, Caio GBB, o Pedro J, o Anubis XD, o Azeizona FC, o Som Core, o Black Bullet, o Evandro Neto, o Canal do Pilas, o Xioga, o José Renato, o Matheus Augusto, o Bernardo Rodrigues, o Marronzinho BR, o Lezin, o Samurai Victor, o Gabriel Lázaro, o Capivara Dark, o Duf Ferreira, o Akami, o Luiz Eduardo Soares Prado, o Dream Eater Mary, o Guts e o Demon Killer. Obrigado de coração a todos vocês, meus lindos, de verdade, e futuramente vocês vão ver algo incrível que essa ajuda vai me levar. Me deem só mais algum tempo, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, gente, tamo junto, até o próximo vídeo e tchau!